Você conhece pessoas que acreditam que um objeto pode trazer sorte ou azar? Você mesmo já foi tentado a pensar assim? Os filhos de Eli tomaram uma decisão insensata contra os filisteus, achando que um objeto considerado sagrado poderia livrá-los das consequências de seus erros. Mas eles estavam enganados. Mudando de atitude é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Também deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos ao vídeo. Os filisteus foram inimigos implacáveis de Israel, e toda vez que eles percebiam alguma fragilidade na liderança, eles atacavam sem piedade. E nós já estudamos que uma das maneiras de Deus chamar a atenção dos israelitas era fazendo com que os inimigos os atacassem e os derrotassem. Eli atuou como sumo sacerdote e juiz de Israel por 40 anos. Nesse tempo, seus filhos Ofni e Finéias deram todas as provas possíveis de que eles não tinham a menor condição de exercer a liderança do povo. Depois de muitas advertências da parte de Deus, sem nenhuma mudança significativa, infelizmente, a profecia a respeito deles acabou se cumprindo. O Espírito Santo deixou eles e Deus parou de se comunicar até mesmo com Eli. Enquanto isso, Samuel crescia cada vez mais no Espírito do Senhor. E chegou o momento dele realizar sua primeira missão como um profeta, um mensageiro de Deus. E não foi uma mensagem fácil. Foi, na verdade, uma mensagem de repreensão contra Eli e os seus filhos. Veja o que Deus revelou a Samuel quando ele ainda era um menino. Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinicar os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não se repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Aquela era uma notícia terrível. Você consegue imaginar a reação de Samuel? Ele ficou muito triste e com medo. No dia seguinte, ele começou a fazer suas tarefas, torcendo para que ele não lhe perguntasse nada a respeito da mensagem do Senhor. Mas não deu para evitar. Ele se aproximou de Samuel e pediu que ele relatasse fielmente qual tinha sido a mensagem de Deus. Samuel obedeceu e a atitude de Eli foi surpreendente. Ele se curvou em submissão e disse o seguinte: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Essa mensagem foi a última oportunidade que Deus deu para Eli e seus filhos. Nós podemos até sentir pena deles, mas a realidade é que Eli não se arrependeu. Veja só o que diz aqui. Eli poderia ter feito muito para reparar os erros do passado, mas o idoso sacerdote não tomou nenhuma atitude que ajudasse a corrigir os males que contaminavam o santuário do Senhor, que levavam milhares à ruína em Israel. Diante da paciência de Deus, Ofni e Finéias endureceram o coração e se tornaram ainda mais ousados. Eli comunicou ao povo a advertência de Deus quanto à sua família, pensando que assim ele conseguiria, quem sabe, desfazer um pouco daquela mácula, daquele erro do passado. Mas as pessoas nem deram atenção, nem ligaram para isso. Era tarde demais. Os povos vizinhos também acabaram se tornando mais idólatras e mais ousados ainda na prática dos crimes. Por isso, foi necessário que Deus interferisse. Não suportando mais a opressão dos filisteus, os israelitas resolveram ir à guerra. Porém, eles não consultaram o Senhor para saber se eles realmente deviam fazer isso. O resultado foi uma grande derrota. 4.000 soldados israelitas foram mortos em campo de batalha. Inconformados, eles achavam que o problema estava com Deus e não com eles. Por isso, eles foram até Siló buscar a Arca da Aliança para que assim, na lógica deles, Deus estivesse com eles e fortalecesse o exército deles para ganhar dos filisteus. Quando a arca chegou ao acampamento, os israelitas começaram a festejar. E os filisteus, ouvindo isso, ficaram com muito medo, pois eles pensaram que o Deus de Israel estava realmente entre eles. Eles tinham ouvido falar dos prodígios que o Deus de Israel havia realizado no passado. Então, eles decidiram lutar com todas as suas forças, dar o melhor de si,
pois afinal eles não poderiam se tornar escravos dos israelitas. Eles partiram com toda a fúria e coragem para cima de Israel, e aconteceu um grande massacre. 30.000 israelitas foram mortos, e para piorar a situação, a Arca da Aliança foi capturada. E como foi profetizado, os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. Quando recebeu a notícia dos seus filhos, Eli até suportou, mas quando ele soube da notícia de que a arca tinha sido capturada, essa notícia ele não aguentou. O choque foi tão grande que ele caiu para trás na cadeira que estava em cima de um muro e quebrou o pescoço e morreu. Que tragédia! Apesar de tudo, Deus ainda usou a arca para castigar os filisteus. Eles eram transgressores declarados da lei do Senhor, e isso não ficaria impune. Os maus poderiam vencer por algum tempo, enquanto viam Israel ser castigado, mas viria o tempo em que eles também deveriam enfrentar a condenação de um Deus santo que odeia o pecado. E o que estava acontecendo com os filisteus enquanto isso? Comemorando sua vitória, os filisteus levaram a arca para Asdod e a deixaram no templo do deus Dagon. Eles imaginavam que o poder que acompanhava a arca passaria para eles, e que, unido ao poder de Dagon, seria impossível serem derrotados. Mas Deus tinha uma lição para os filisteus também. No dia seguinte, quando foram ao templo, eles viram uma cena inacreditável. O deus Dagon estava caído em frente à Arca da Aliança. Eles então pegaram ali o ídolo, colocaram ele de volta no lugar, só para ver no dia seguinte, agora o ídolo não apenas caído, mas despedaçado de um jeito bem diferente. A parte de cima, que correspondia às partes de um ser humano, estavam todas cortadas, enquanto a parte de baixo, que era a representação de um peixe, continuava intacta. Isso foi um mau sinal. Eles então acharam melhor tirar a arca dali e levarem para uma outra cidade. Mas nem isso foi suficiente. Os moradores daquela cidade começaram a sofrer de uma praga mortal. Isso trouxe à memória deles as pragas que aconteceram lá no Egito. Eles mandaram a arca para outra cidade, mas a praga a acompanhou também. Eles, mais uma vez, mandaram para uma outra cidade, e ainda assim o problema continuou. A arca foi levada para um campo aberto, onde uma infestação de ratos começou, e eles comeram todas as plantações e tudo aquilo que também estava nos celeiros. A arca ficou entre os filisteus por 7 meses. Enquanto isso, os israelitas pareciam não fazer nenhum esforço para recuperá-la, mas os filisteus não viam a hora de se livrar dela. Eles então foram perguntar para os conselheiros o que era melhor que eles fizessem. E eles então aconselharam que a arca fosse devolvida. E não só isso, que junto com a arca eles dessem uma oferta também de grande valor. Seguindo uma superstição comum dos filisteus, eles fizeram imitações das pragas que caíram sobre eles. E assim eles devolveram a arca junto com 5 tumores de ouro, junto também com 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. A arca e os objetos foram então colocados numa carroça nova, puxada por 2 vacas com cria que nunca tinham usado jugo. Eles soltaram as vacas e elas foram então em direção a Bet-Semes, a cidade mais próxima dos levitas. Ali os filisteus ficaram observando, porque as vacas foram levadas para lá sem serem conduzidas por ninguém. Isso foi uma demonstração clara de que realmente eles estavam sob o castigo divino. Os homens de Bet-Semes estavam fazendo a colheita quando viram a carroça se aproximar. Eles ficaram muito felizes. Então eles cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como sacrifício ao Senhor. E do outro lado, os filisteus observavam tudo e perceberam que assim que a arca foi devolvida, a praga cessou. A maravilhosa notícia logo se espalhou entre os israelitas. Mas infelizmente, os habitantes, alguns moradores ali de Bet-Semes, eles se arriscaram a levantar os tecidos que cobriam a arca e se aventuraram a abri-la. Essa falta de reverência custou a vida deles. Dali a arca foi levada para Kiriat Jearim e ficou na casa de um levita chamado Abinadab. Ali ela ficou sob os cuidados de Eleazar, filho de Abinadab. A essa altura, todo o povo de Israel já reconhecia Samuel como um profeta e juiz. Samuel promoveu uma grande reforma espiritual entre Israel. Certa ocasião, numa assembleia em Mispá, quando Samuel estava ali oferecendo sacrifício e também sendo reconhecido como juiz, os filisteus ouviram o barulho e acharam que eles estavam se preparando para a guerra. Assim, eles resolveram fazer um ataque surpresa. Samuel estava oferecendo um sacrifício enquanto os filisteus se aproximavam cada vez mais. Mas os israelitas nem precisaram lutar. Deus enviou uma forte tempestade que dizimou o exército filisteu. Assim, os outros povos ficaram sabendo que Deus estava novamente com os israelitas.
E Israel viveu em paz enquanto durou o governo de Samuel. Não basta reconhecer o poder de Deus. Nós precisamos obedecer e estar dispostos a nos submetermos voluntariamente a Ele. No caso dos conselheiros dos filisteus, é dito o seguinte: aqueles homens sábios reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca, mas não aconselharam o povo a abandonar a idolatria para servir ao Senhor. Eles ainda odiavam o Deus de Israel, embora os juízos que o Senhor tinha lhes enviado os obrigassem a se submeter à sua autoridade. Essa forma de submissão não salva o pecador. Devemos entregar o coração a Deus. Ele deve ser dominado pela graça divina para que Deus aceite o nosso arrependimento. A outra lição que aprendemos que está ligada à primeira é essa daqui. O arrependimento é o primeiro passo que todos aqueles que desejam voltar para Deus devem dar. Devemos nos humilhar diante de Deus e jogar fora todos os nossos ídolos. Quando fizermos tudo o que pudermos, o Senhor nos mostrará a sua salvação. E agora chegou o momento super importante dos abraços. E o primeiro vai para a base Kadosh, da Igreja do Núcleo 15 da cidade de Manaus, Amazonas. Para a base Escolhidos, os desbravadores do Clube Luzeiros da Lagoa, da cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul. E também para a base das Mangueiras, da cidade de Tatuí, São Paulo. E é isso aí, caso você tenha aprendido alguma coisa importante com essa história, não perca a continuação dela. Inscreva-se para participar conosco aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E eu vejo você semana que vem. Tchau!